Sejam todos bem-vindos no poderoso nome de Jesus. Amém. A mais um estudo que nós estaremos ministrando para a glória de Deus. Amém. Hoje, amados, nós vamos falar a respeito do Natal, o verdadeiro significado do Natal. Amém. Porque o mundo não entende o Natal da forma correta. O mundo, quando fala em Natal, ele vem na cabeça dele panetone, vem ceia, vem Papai Noel, vem tomar Coca-Cola, vem comer e apenas beber e praticar pecado. Então, o mundo não entende o que é o verdadeiro Natal. O mundo não comemora o verdadeiro Natal. Amém? Porque nós sabemos, amados, que nós comemoramos o Natal, né, em dezembro, no dia 25. Mas não quer dizer que Cristo nasceu nesse dia, amém? É apenas um dia que o homem escolheu para comemorar. Mas, infelizmente, comemora da forma errada ainda, né? Não são todos que sabem o verdadeiro significado do Natal. Então, se vocês querem entender o significado do Natal, foque na missão para a qual ele veio. Então, o nascimento do Senhor Jesus na terra, ele não aconteceu por acaso. Amém? Ele veio para salvar a humanidade. Amém? Um propósito muito poderoso, porque nós estávamos perdidos. Nós estávamos debaixo da lei. E a lei era dura. A lei era olho por olho, dente por dente. Então, o Senhor desceu do céu, se vestiu de homem na forma de carne, osso, para morrer no nosso lugar. Amém? Então, amados, qual foi a missão do Senhor Jesus? Reconciliar a humanidade com Deus Todo-Poderoso. Amém? É para isso que o Senhor Jesus nasceu. Para reconciliar, para trazer novamente a plenitude de Deus à humanidade, para que a humanidade viesse a ter acesso à salvação eterna. Amém? Em Isaías 7, capítulo 14, a profecia sobre o nascimento de Jesus. Então, lá em Isaías já foi dada uma profecia. A profecia é a seguinte: portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado Emanuel, Deus conosco. Amém? Então, amados, quando essa profecia foi dada, ela foi muito admirada, porque eles pensaram, como que pode uma virgem dar a luz a um menino? Não é verdade? Então, aqui já é um mistério, já é um poder de Deus. Então, essa foi a profecia dada. Amém? No Novo Testamento, em Mateus, capítulo 1, versículo 23, cita essa passagem como cumprida em Maria e Jesus, onde Emanuel significa Deus conosco. Então você vê, a profecia se cumpriu. A Virgem realmente deu à luz ao Filho de Deus. Amém? Miqueias 5, 2, a profecia sobre o local do nascimento. Então você vê que foi dado até mesmo o local de onde nasceria o Filho de Deus. Para você ver que Deus ele é perfeito. Dá até a localização, né? Como está escrito. Mas você, Belém, Efrata, embora seja pequena entre os clãs de Judá, de você me sairá aquele que será o governante sobre Israel, cujo as origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Amém? Então, aqui outra profecia falando sobre o nascimento do Filho de Deus. E aqui já deixa bem claro, desde o tempo da eternidade. Ele é Deus, Ele é eterno. Amém, amados? Então, amados, o Natal é o nascimento de uma nova era para a humanidade. Era, na verdade,
Nós, quando falamos de Natal, era para nós focarmos única e exclusivamente no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas você vê que a heresia, ela veio para desfocar a humanidade. E quando fala em Natal, se fala presente, mas o verdadeiro presente, o único presente, é o que Deus deu para nós, o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém, amados? Então, você vê que é uma data muito importante, mas ela passa por uma data de heresias, porque a humanidade não comemora o verdadeiro significado do Natal. A humanidade está focada em comida, bebida, pecado, né? Quantas pessoas não vão morrer? Brigas, tiro. Por quê? Porque eles não estão comemorando da forma correta. Amém? Então, amado, o Natal tem que ser algo esplêndido no coração do cristão. O cristão precisa entender que este é o nascimento de uma nova vida. E nós também temos que usar essa data para que Jesus venha renascer no nosso coração e nós também venhamos a mudar. Porque quantas pessoas, amados, entra ano e sai ano e a pessoa continua no mesmo jeito. Continua com os mesmos pecados, com as mesmas manias, com a mesma coisa. Então você vê que não houve um nascimento verdadeiro. A pessoa está enganando a si mesma. E nós podemos estar enganando a nós mesmos se isso não ocorrer no nosso coração. Amém? O apóstolo Paulo, quando ele diz que muitos ainda estão no leite, porque não cresce, estão ainda infantil no evangelho. Não pode suportar o verdadeiro alimento, o alimento sólido, porque se é repreendido, escandaliza. Não aceita a palavra de Deus. Não aceita ser submissa à palavra. Quer escolher o jeito de servir a Deus. Então, amados, naquele grande dia não vai ter perdão. Se nós negligenciarmos a tão grande salvação, se nós não focar nesse nascimento de Cristo na terra e hoje no nosso coração, para a transformação da nossa vida, da nossa alma. Porque caso contrário, nós somos uma farsa, somos um joio disfarçado de trigo. Você vê que o joio tem o formato do trigo, parece o trigo, mas não é trigo. E está no meio do trigo e vai ficar até o último dia. Porque na parábola, os servos perguntam, Senhor, quer que nós vamos e arrancamos o joio? E Deus fala, não, deixa o joio crescer no meio do trigo. Mas no dia da colheita, primeiro vai ser recolhido o joio e lançado no fogo. Amém? Será separado do trigo. Então hoje, amados, existe muito joio no meio do trigo. E se nós não vigiarmos, nós também podemos ser um joio. E se nós perceber que nós estamos tendo fruto de joio, nós temos que pedir para Cristo nos transformar no trigo original, no trigo puro. Amém? Porque você vê que quantas coisas não têm acontecido nesse mundo hoje, amados. O evangelho para muitos é uma vergonha, porque muitos cristãos estão profanando o evangelho verdadeiro. Estão conciliando o pecado com o evangelho, estão fazendo uma mistura tão grande e só eles não percebem o erro. Todo mundo percebe, mas a pessoa se engana, a pessoa se ilude. Eu não sei como que muitas pessoas, amados, têm coragem de desonrar o Senhor dessa forma. E nós não podemos fazer isso porque nós precisamos fazer uma análise para ver se nós também não estamos desonrando o Senhor. Amém? Porque o Messias está vindo, amados. E nós, para entrar no céu, nós precisamos ser nascidos de novo. Nós precisamos ter o perdão, amados. A reconciliação. O amar o próximo. Não é como as pessoas pensam. É amar de verdade. Amém?
Como que uma pessoa ofende o seu próximo, faz o próximo sofrer e diz que ama o próximo, que diz que é cristão? Não tem cabimento uma coisa dessa, amados. Então nós também, será que nós estamos ofendendo algum irmão? Será que nós estamos desmerecendo alguém? Será que nós estamos levando alguém ao sofrimento? Estamos privando o nosso irmão de alguma coisa, do alimento? Estamos privando de uma palavra, de um evangelismo? Amém? Daquilo que é de direito do nosso próximo? Então, amados, não é uma brincadeira, é muito sério. Por isso que o Senhor diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Muitos dirão: Senhor, fiz isso, fiz aquilo, jejuei, orei e fiz aquilo. E ele vai dizer: apartai de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Vós que praticam o pecado, praticam a iniquidade. Estão com a Bíblia na mão, mas estão fazendo aquilo que é errado. Amém, amados? Então o Senhor sempre está nos dando uma advertência. Cuidado, cuidado, cuidado. Não avance o sinal vermelho, porque senão será uma tragédia. Amém? E agora ele está voltando. Muito em breve, da mesma forma que essa profecia que nós acabamos de proferir aqui, que foi dada a Isaías, e ela se cumpriu em Mateus 1:23, a volta do Senhor também a qualquer dia vai ser cumprida. Amém? Então, se nós vamos honrar o Natal, temos que honrar o propósito para o qual ele veio. Ele veio para que a igreja possa entrar no céu, porque Jesus é a porta. Nós já lemos essa passagem. Ele é a porta do céu. E ele virá no dia do arrebatamento e vai abrir a porta do céu. Amém? Mas, amados, não podemos nos enganar. Se nós não estivermos de acordo com a palavra de Deus, nós não vamos subir. Amém? Então, o evangelho verdadeiro não é um teatro, não é um filme, não é uma novela de encenação. Tem que ser real e verdadeiro. Porque nós podemos enganar o homem, mas não podemos enganar a Deus. Amém? Ele veio para que possam alcançar a justiça, a santidade de Deus e entrar no reino de Deus. Então ele veio nos trazer justiça, santidade. Para quê? Para que possamos entrar no reino de Deus. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Nós não podemos ser santos se não houver paz, justiça. Aquele que pratica a injustiça é injusto. Aquele que pratica a justiça, ele é justo. Então nós temos que olhar para a nossa vida e ver se nós estamos praticando a justiça ou a injustiça. Amém, amados? Então nós temos que fazer uma análise pessoal. Então neste Natal, nós temos que entender que Cristo precisa nascer no nosso coração e nós precisamos nascer também uma nova criatura. Amém? Então, se vocês querem entender o significado do Natal, então tem que focar no propósito, na missão para o qual ele veio. Significando que neste tempo de Natal, nós temos que focar na cruz do Calvário, para que possamos entender novamente, neste tempo do Natal, nós precisamos focar na cruz do Calvário, para que possamos compartilhar a glória, razão pela qual ele veio. Então tem uma missão do Senhor Jesus, salvar, passar pelo madeiro. Amém? Então ele veio, amados, para morrer no meu lugar, para morrer no seu lugar. E cada vez que você desacata a palavra do Senhor, que você não cumpre esta palavra, você está cravando o cravo no Senhor Jesus, você está chicoteando o Senhor Jesus, você está pisando no sangue de Jesus. Então nós temos que tomar muito cuidado, amados, para nós não desonrar o Senhor. Amém? O arrependimento o Senhor nos deu, mas tem que se arrepender e tem que mudar, amados. Senão vai passar ano, vai sair ano, que passa muito rápido, e se nós não mudar, daqui a pouco o Senhor volta, nós não subimos, se a morte vir primeiro, a gente não vai também entrar no arrebatamento no último dia.
Porque a palavra diz: aqueles que dormirem em Cristo ressuscitarão primeiro e receberão um corpo glorioso e entrarão pelo arrebatamento, porque não há outra forma de entrar no céu. Amém? E não há outra forma de entrar no céu se não estiver de acordo com os protocolos dos celestiais. Santidade, justiça. Amém? Santidade e justiça. Temos que ser santos de verdade e agir com justiça. Se nós agir com injustiça, com os nossos compromissos na terra, seja no trabalho, seja no casamento, seja com os filhos, seja qual for, nós estamos negligenciando a palavra de Deus. Então, amados, aquele grande dia, o Senhor não vai tratar nós como criança, mas vai tratar como adultos na fé. E tudo estará sendo gravado e será apontado no céu. Tudo que nós fizermos nessa terra poderá e será usado ou a nosso favor para ganhar o galardão ou contra nós para a condenação eterna. E será exposto perante os santos e perante os santos anjos no dia do julgamento. Todos verão diante dos tronos de Deus a iniquidade de cada um e por que cada um foi condenado às trevas. Vai aparecer muitos bispos, pastores, vai aparecer membro, vai aparecer tudo aquilo que ele fazia em oculto vai ser revelado, porque a palavra diz: nada é oculto que não seja revelado. Amém? Será uma vergonha muito grande, amados. Porque além da vergonha de ser lançado no lago de fogo, toda a iniquidade que ele praticou será mostrada, porque Deus é justo, para que todos venham saber o porquê que aquela alma está sendo jogada, lançada no inferno. Amém? Cada mensagem no WhatsApp, cada olhada nas pornografias, cada coisa que esses cristãos de hoje moderno faz, que acha que Deus não está vendo, naquele grande dia será mostrado. E se eles tentar negar, o próprio celular deles vai aparecer lá e vai testemunhar contra eles. Porque não será brincadeira. Amém? Até um simples panfleto, quando nós entregamos para alguém, e se ele joga fora, e se ele despreza aquela mensagem, e ele for condenado, e ele falar que ele não teve chance, naquele grande dia, aquele panfleto, aquele jornalzinho, vai aparecer diante dele, vai criar boca, e vai criar olho, vai olhar para ele e vai falar: mentiroso, você recebeu sim. Amém, amados? Tudo o que está em oculto será revelado perante os santos anjos, perante todos no tribunal de Cristo. Não pense que nós vamos escapar da iniquidade, que nós não vamos, amados. Então, aqueles cristãos que eram de fachada, aqueles cristãos que profanam o nome de Jesus, mas têm a mesma mentalidade, o mesmo coração de Saul. Saul, ele desobedeceu a Deus, pecou contra Deus, e sabe o que ele falou para Samuel? Samuel, vamos adorar a Deus? Está cheio de cristão assim, amados. Peca contra o Senhor e vai adorar o Senhor. Vai orar ao Senhor. Vai falar que ama o Senhor. Aí o Senhor fala, aquela passagem: vocês me amam com os lábios, mas o coração de vocês está muito longe de mim, porque vocês praticam iniquidade. Vocês falam que me amam, mas não obedecem a minha palavra. Amém, amados? E tem pessoas, amados, que já está saturada. Tem pessoas que já não estão aceitando mais a repreensão. Tem pessoas que, quando nós pregamos o verdadeiro evangelho, mostramos a escritura, a pessoa se rebela, fica brava. Outro dia eu estava evangelizando uma pessoa e ele ficou bravo, ficou nervoso, porque aprendeu a viver uma mentira, uma farsa. E quando você fala que a pessoa não entra no céu na desobediência, ele se revolta, quer levar até para o lado pessoal, quer achar que está julgando. Não é julgamento, é a palavra de Deus. Quem julga é Cristo. Na desobediência, ninguém entra no céu. Se você, eu, qualquer um de nós, se tiver obedecendo a palavra de Deus, escolhendo para
praticar aquilo que é bom para nós, aquilo que nos agrada, e a parte essencial está deixando de lado, nós estamos em rebelião contra Deus. E o pecado de rebelião, a Bíblia diz que é como o pecado dos demônios, o pecado da feitiçaria. Amém, amados? A Bíblia diz em Isaías, a fé e o testemunho. Se alguém não andar conforme estas palavras, não há luz nele. Então a palavra é bem clara, amado. A fé e o testemunho. Não adianta você falar que tem fé e não tem testemunho. Se você falar que tem fé, mas não tem testemunho, não age, não vive de acordo com a palavra de Deus, a Bíblia diz o quê? Não há luz nele. E essa luz é quem, amado? É o Espírito do Senhor. Então não adianta professar a fé, falar que é cristão, falar que é evangélico, mas se você e eu não tem o testemunho da prática da palavra de Deus, não entra no céu. Tem pessoas que querem validar muito a vontade própria. Ah, eu não concordo, eu não faço, eu não sou obrigado, não sei o quê. Amados, a partir do momento que nós aceitamos Cristo, a nossa vontade deixa de existir. Amém? A vontade que passa a habitar em nós é a vontade de Cristo. Você vê que Jesus, quando ele veio aqui, ele nasceu aqui e ele começou a crescer, começou a pregar, ele deixou bem claro: eu vim fazer a vontade do meu Pai. Você acha que Jesus foi para a cruz querendo, eu vou para a cruz, é gostoso? Não, amados. Está escrito, quando ele estava no Getsemane. Não é brincadeira, a cruz não foi uma brincadeira, não. O próprio Senhor Jesus chegou a orar: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas contudo não seja feita a minha, mas a tua vontade. E muitos cristãos, amados, quer fazer a sua própria vontade, não quer cumprir a palavra de Deus. E como que uma pessoa dessa vai entrar no céu? Isso pode estar acontecendo comigo, pode estar acontecendo com você. Se nós estiver priorizando a nossa vontade e deixando de fazer a vontade de Deus, o exemplo é Cristo Jesus. Lá no Getsemane ele falou: Pai, esse cálice é pesado, esse cálice é amargo. Se for possível, passa de mim esse cálice. Mas contudo, não seja feita a mim, mas a tua vontade. Então, amados, Jesus ele disse o quê? Aquele que quiser vir após mim, carrega a sua cruz, negue a si mesmo, negue a sua vontade, o seu eu, o seu orgulho. Mas o cristão moderno, ele não pensa dessa forma. Ele quer ser inverso. Ele quer criar um evangelho paralelo. Ele quer criar as regras. E se você chega para muitos, amados, com a palavra de Deus, com os versículos bíblicos, ele já não aceita a palavra de Deus. Não é bem assim, eu não sou obrigado a obedecer a palavra de Deus, eu faço o que eu quero e eu não estou de acordo com a palavra, não é bem assim, isso aí não concordo, não, eu não vou fazer. Então, amados, isso revela o quê? Que nós ainda não nascemos de novo. Porque nós precisamos fazer a vontade de Deus. Então hoje, a coisa mais difícil que tem, você vê com seus próprios olhos, os próprios evangélicos são inimigos um do outro, para falar a verdade. Um não concorda com a pregação do outro. Por quê? Um prega santidade, o outro quer pregar prosperidade, o outro já aceita divórcio, o outro já aceita pecado sexual dentro da igreja, imoralidade. Quer dizer, e você vai falar para eles que está errado, eles até querem te partir para agressão. Não aceita. Amém? Quantos cristãos ainda estão aí pensando em divórcio, amados? Pensando e sendo que Deus fala: eu detesto o divórcio, detesto. Não é permitido. O divórcio é para o ímpio. Mas tem muitos cristãos, principalmente pastores, se separando.
Por quê? Ah, eu enjoei da minha mulher, enjoei do meu marido, ele é muito chato. Ah, por causa disso. Ah, eu vou arrumar outro que é melhor. Ah, talvez o outro seja diferente. Carnalidade. Pura carnalidade. Aí você vê, se um pastor desse, ele se divorcia, que moral que ele tem para lutar contra o divórcio? Aí qualquer um que chegar para ele e falar, ah, pastor, a minha mulher não fez a janta, eu vou divorciar dela. Ah, divorcia, meu filho, divorcia então. Ah, eu vou largar da minha mulher porque ela não fez a janta do jeito que eu queria, pôs muito sal na comida. Ah, eu vou largar do meu marido porque ele não quis comprar uma máquina de lavar para mim. Quer dizer, e o pastor vai falar, ah, meu filho, você, então divorcia então. Porque se ele falar que não, o membro vai falar o quê? Ah, mas o senhor divorciou? Então, amados, a complacência da igreja moderna com o pecado. Se o pastor está no pecado, como que ele vai refrear o povo, vai pregar contra o pecado se ele mesmo está no pecado? Aí, muitas igrejas modernas se transformou num clube social, onde há a palavra de motivacional. Você vai vencer. Eu vejo a benção cair. Levanta a mão para o céu. Olha a chavinha cair na chave do carro. Pega a chave do carro. Pega, você vai vencer. Você vai comprar um carro novo. Quer dizer, começa a ser motivacional. Não, você vai ser feliz. Você merece ser feliz. Não, vai acontecer um milagre. Ah, não, você vai arrumar outra mulher, você vai divorciar da sua. Aí divorcia, aí põe fotinho no Facebook. Quer dizer, envergonhando o nome do Senhor. Ainda põe, essa foi Deus que me deu. Deus não deu nada. Deus deu a primeira, que era para ele cuidar, para ela cuidar, e acontece essa tragédia. Então a humanidade está desfocada, mas até mesmo com o Natal, até mesmo com o Evangelho. Eles estão querendo fazer as suas próprias vontades. E o pior de tudo, não aceita a repreensão. Não aceita. Se você exortar, a pessoa briga com você. Amém? O Calvário, para que possamos compartilhar a glória, a razão pela qual ele veio. Ele veio para poder reconciliar a humanidade com Deus Todo-Poderoso, o Senhor. Jesus veio para que algum dia você possa entrar no reino de Deus. Aleluia. Amém, amados? Ele veio preparar o caminho para a eternidade. Ele veio ensinar como nós devemos nos proceder para a eternidade. Santidade, arrependimento. Então, amados, nós precisamos ter no nosso coração o desejo de ir para a eternidade. Tem muitos que estão focados nessa terra. Tem muitos que ainda estão buscando as coisas dessa terra. Estão preocupados com coisas dessa terra. Estão priorizando o orgulho, a sua vontade própria. Veja o que o orgulho fez com o querubim, amados, que estava diante de Deus, se orgulhou, e o orgulho derrubou ele a terça parte do céu. Amém? Que Deus viria todo o caminho desde o céu para vir e morrer por você, para que você pudesse ser livre do pecado. Isso deve ser e fazer você entender o significado do Natal. Amém? Então, Jesus veio para que nós viéssemos, amados, a ter a oportunidade de entrar no céu. Mas muitos estão brincando com essa oportunidade. Estão como a roleta russa, amados, que o diabo inventou, onde se coloca uma bala num revólver e bate no tambor e fica passando na roda o revólver de pessoa a pessoa, vai puxando gatilho, até que chega na hora de um, explode o miolo. É isso que muitos cristãos estão fazendo. Estão brincando com a eternidade. E está girando o tambor e está puxando o gatilho. Vai chegar uma hora que não vai dar certo. Vai chegar uma hora que a coisa vai ficar feia. Amém? Aleluia! O tempo do Natal é uma lembrança vívida das terríveis consequências do pecado. Que o pecado trouxe o próprio Deus à terra e fez com que ele se tornasse humano.
Olha só para você ver. O pecado é tão terrível, mas tão terrível, que não teve outra alternativa a não ser o próprio Deus descer na terra e dar a sua própria vida por nós. De tão grave que é o pecado, de tão mal que é o pecado. Ele teve que ele mesmo descer. Você vê que a palavra do Senhor fala sobre arcanjo, fala sobre querubins, serafins, fala sobre os anjos que são líderes no céu, fala dos anciões, mas ele não mandou nenhum desses. Fala de Gabriel, fala do anjo poderoso de Deus, poderia ter mandado ele, não é verdade? Mas não, amados. O pecado é tão grave que o próprio Deus teve que vir, nascer na forma humana e mostrar para nós que é possível viver em santidade, em arrependimento, que é possível vencer o pecado. Amém? Mas tem que querer, amados. Tem que querer. Porque se a pessoa não quiser, é como diz em Hebreus, se voluntariamente continuar no pecado, depois de ter tido pleno conhecimento da verdade, já não resta mais o sacrifício da cruz, mas uma certa certeza de a eternidade no inferno, onde haverá ranger de dente. Não tem jeito, amados. Por isso que tem uma passagem bíblica que fala assim, seria melhor não ter conhecido o evangelho do que ter conhecido e ter profanado o sangue de Cristo. Não ter obedecido na integridade. Deus não aceita parcialidade. É tudo ou nada. Você não é obrigado a ser evangélico, cristão. Você não é obrigado a servir a Bíblia, obedecer a Bíblia. Mas a partir do momento que você aceitou Cristo, você está aceitando todos os protocolos celestiais. Então você tem que ser fiel, porque senão você vai ser reprovado. É como qualquer empresa aí. Quando você entra, ele vai falar os dias de folga e às vezes você não quer trabalhar no domingo, mas vai escalar você. Você vai ter que ir contra a sua vontade, não é verdade? Querendo ou não, você vai ter que ir. O uniforme é de uma cor que você não gosta, você vai ter que usar. Você está acostumado a usar tênis, às vezes tem que usar uma botina. Não vai ter jeito. Às vezes a mulher vai ter que andar com o cabelo preso, amarrado, ou com um boné. Se o homem, nós obedecemos, nós não vamos obedecer a Cristo. E se nós não obedecer às regras humanas, nós não somos demitidos? Não somos eliminados? Também Cristo vai fazer o mesmo, amado. Ou nós somos, a Bíblia diz, é sim, sim, não, não. O que passa disso é do maligno. Ou você cumpre a palavra de Gênesis Apocalipse, ou então nada feito. Amém? Quem escreveu a Bíblia foi Deus, amados. Deus inspirou o homem. Você pode ver que a Bíblia, ela é contra o pecado, ela é contra o engano. Jamais que o homem escreveria uma coisa que iria condenar ele mesmo. Não é verdade? Tanto é que você vê que a Constituição do nosso país tem muitas brechas porque foi feita pelo homem. Foi feita pelo homem para o homem. Mas a palavra de Deus foi feita para o homem a partir de Deus. Deus é que ditou todos os regulamentos, todas as diretrizes celestiais. Então é sim, sim, não, não. Você não é obrigado a servir a Deus. Você não é obrigado a obedecer, mas ele também não é obrigado a colocar nenhum desobediente, nenhum pecador no céu sem se arrepender. Amém? Então, amados, tem que arrepender, mas tem que mudar. Aleluia. Então receba Jesus como seu salvador pessoal, a razão principal pelo qual ele veio. Então, amados, nós temos que receber o Senhor com alegria. Amém? Cristo precisa nascer no nosso coração todos os dias da nossa vida. E nós precisamos também, amados, buscar a perfeição. O mundo fala que a perfeição não existe, mas Deus revelou para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Então, se nós andarmos na presença de Deus, seremos perfeitos. Amém? Então, nós temos que pedir ao Senhor para que o Senhor venha nos ajudar a andar em santidade. E o Senhor use esse tempo para nos fazer entender as consequências do pecado. Como que o pecado pode
de fazer sair do céu, onde o Senhor viveria para sempre com o Pai. Então ele saiu do céu, veio na terra, nasceu na forma de homem para nos salvar. Ele não precisava disso, amados. A Bíblia é bem clara. Foi da vontade de Deus esmagá-lo e fazê-lo sofrer, para que a humanidade viesse a ter a salvação. Amém? E depois, Jeová Yahweh, nosso Deus, o exaltou sobremaneira, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz. Amém? Então, amados, que neste Natal, nós, pelo menos que conhecemos o Senhor, venhamos a recebê-lo em nossos corações. Venhamos verdadeiramente focar na eternidade e entender que ele veio para nos salvar, para nos reconciliar com Deus, porque ele nasceu e depois ele foi para o madeiro. Ele se entregou por nós, derramou todo o seu sangue mesmo. A palavra do Senhor diz que quando a lança transpassou ele, só saiu água porque o sangue já não tinha mais. Amém? O Senhor foi humilhado, foi perseguido, foi maltratado, foi morto, crucificado por mim e por você. Então, o mínimo que nós podemos fazer é obedecê-lo, sem questionar. Amém? E obedecê-lo na totalidade da sua palavra. Aleluia. Amém, amados? Aleluia. Alguém gostaria de falar alguma coisa no poderoso nome de Jesus? Aleluia. Eu agradeço a presença de todos. Vamos refletir essa palavra, amados. Vamos obedecer esse alerta que o Senhor tem trazido para nós, de viver uma vida santa, justa, reta. Não vivermos como joio, mas como trigo verdadeiro, puro. Amém? Deus abençoe a todos, poderoso nome de Jesus.